Olá, bem-vindos a mais um Faça Acontecer comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Ai, esse nosso encontro que é onde a gente fala, se diverte de assuntos muito importantes para o desenvolvimento profissional, pessoal e para esse mundo, para esse mercado que a gente está vivendo, não é verdade? Gente, tem um assunto que vem ficando muito em pauta e muitas pessoas falando disso, dessa nossa habilidade ou dessa nossa necessidade de se adaptar às mudanças, né? Tem gente falando de um termo aí, futurabilidade. Quais habilidades a gente precisa para lidar com todas essas mudanças, com essa velocidade que o futuro está nos apresentando? Isso vem trazendo muitos transtornos, né, como ansiedade, como frustração, para muitos profissionais e empresários dentro das organizações. Como é que vocês têm visto essa habilidade aí no dia a dia? Pois é, Renata, é um assunto de meu interesse, né? Que eu venho pesquisando, estudando a respeito disso. E aí, a primeira coisa é a gente saber lidar com mudança, né? Eu acho que essa questão aí do change, né? De gestão de mudança é algo muito importante. E outra é a futurabilidade ou futurismo. A primeira questão, quando a gente vê tantas tendências chegando, né? A gente sendo tão exigido a nos desenvolver, a aprender, a desenvolver novas habilidades, isso num primeiro momento, naturalmente, vai causar na gente resistência e estranhamento. Quando a gente tem algo novo, a nossa primeira reação é falar ou pensar, né? Eu não vou dar conta, eu não sei, eu não consigo. Por isso a frustração, né? O medo da frustração. Exatamente. E aí o que a gente tem que entender é que a gente ainda não aprendeu. E não que a gente não consegue. Então, é a gente estar aberto ao novo. Então, para um processo de mudança acontecer, para esse novo chegar, é muito importante que a gente esteja disposto a passar por processos. E processos demandam tempo, investimento de energia, curiosidade. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala dessa questão aí da futurabilidade, é o quanto eu estou disposto e aberto ao novo. Quando você falou aí, a gente ainda nem sabe, né? Me remeteu a uma coisa, eu acho que todo mundo já deve ter visto em casa, que é a comida, né? Quando você é pequeno, sua mãe fala assim, come isso daí, você fala, não gosto. Aí você fala, não gosto como? Você nunca provou? Você nunca experimentou? Então, na minha casa sempre foi assim, com a Júlia, por exemplo. Você tem todo o direito de não gostar, mas tem que provar. Depois que provar, você decide se você vai comer ou não, beleza, porque aí é gosto, né? E tem a ver com a mudança, isso, porque o seu receio de não tentar é isso, né? Mas essa vai resistência ao novo. Gente, eu lembro que quando começou, que fechou tudo, como vocês sabem, o online para mim não era novidade, eu já atendi no Júnior, nem vocês, né, e tal. Mas a grande parte dos meus colegas de profissão não tinha nem ideia de como que faria para atender online. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, ele tinha alguma resistência e algumas restrições. Foi em 2020 que ele liberou totalmente, porque não era assim. E como eu lembro o quanto eu fui criticada quando eu comecei a atender online, mas, sei lá, em 2014, 2013, 2015... E depois isso virou uma coisa normal, né? E não, resistência fundamental, mudança. Essencial. E aí eu falei assim, olha só, agora tava todo mundo que tava lá que falava, o que você está fazendo com a psicanálise? Agora tá aqui, obrigado a mudar, a adaptar ao cenário que a gente está vivendo. E aí a gente viu tanto que isso abriu fronteiras, né? Para todos nós. Gente, assim, falando dessa questão dessa resistência, eu não sou uma pessoa que imprime resistência às coisas, né? Eu tenho várias questões para resolver. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre penso assim, e por que não? Por que não? Né? E se alguém consegue, eu também consigo. Né? Vamos experimentar. Então, essa postura em relação à vida. E aí, só concluindo essa questão, Bárbara, por exemplo, para todos nós, gente, é claro que a gente sempre, né, já juntas aqui, já viajamos juntas para fazer treinamento em outros estados, mas o quanto isso se intensificou, né? A Renata está dando treinamento em outro país, em outro continente, né? Então, assim, coisas que não seriam possíveis se a gente não... E aí, o que aconteceu? Qual que é a grande questão? Nesse ponto,
Isso poderia ter acontecido há muitos anos atrás, né, gente? Mas por que não aconteceu? Por causa da nossa resistência à mudança. E por que isso aconteceu agora? Porque nós fomos obrigados. Nós não tivemos outra saída a não ser: vou trabalhar online, vou atender online, vou vender online, vou dar aula online. E aconteceu. Então aí, ó, a mudança, ela vem… Interessante isso, porque muitas vezes a gente é obrigado a mudar por situações externas, né? Como aconteceu agora, como esse exemplo, que aí eu vou fazer assim também, igual vocês. Tá? Eu não consigo fazer. Por situações externas. E isso acontece, mas mesmo assim tem pessoas que ainda se resistem. Ah, isso não vai acontecer, eu não vou fazer. Essas pessoas, infelizmente, elas perdem oportunidades, né? Elas podem se frustrar também em relação a isso. E existe aquela mudança necessária que tem que partir da gente, que a gente tem que querer, né? Que nós, como pessoas, né, com accountability, autorresponsabilidade, que estamos antenadas com o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, a gente já assume essa responsabilidade de se preparar para isso. Então, eu tenho visto muitas empresas e profissionais ansiosos porque não sabem o que vai vir para frente. Isso a gente sabe que é natural. Da mesma forma, tem empresas e profissionais que já sabem, que já tem um cenário, a gente já está prevendo mudanças, a gente fala muito de mudanças tecnológicas, e que, em vez de se preparar, falar, isso não vai acontecer. E a gente sabe que… Negar a realidade, negar né? a realidade. Gente, quantas empresas deixaram de existir porque não se adaptaram? Né? Blockbuster, olha que monstro que era Blockbuster. Exatamente. E quem falava assim, ninguém vai deixar de alugar filme. Todo mundo aqui que tá ouvindo a gente já deve ter ido lá, pagado… multa. Já deve ter, por exemplo, ido lá, reservado o filme. Isso fez parte da nossa vida. Sim, da nossa e que hoje é uma coisa que você fala, poxa… completamente obsoleto. Como é que isso deixou de existir de uma hora para outra? E olha a velocidade disso. Então, as mudanças estão muito velozes. E cada vez mais o mercado… ele tem necessitado de profissionais com essa habilidade de lidar com as mudanças. Né? Não só de ser resiliente, mas de se adaptar para esse novo que está vendo. Quantas oportunidades, né? Pensando historicamente mesmo. Vamos pegar na história, tá? Da humanidade. Quantas oportunidades não poderiam ter sido perdidas se não fossem os gênios tidos como loucos na época, que pensaram completamente diferente de todo mundo e falaram assim, não, isso aqui vai mudar. Aí você fala assim, são essas pessoas que não temem a mudança, que são inovadoras na essência, que são pessoas, igual a Paty falou, por que não? Não é sim, por que não? São essas pessoas que vão fazer realmente a diferença. E que vão estar dentro desse futuro que está sendo criado. E dentro do mercado de trabalho. É bem isso. Você vê, gente, até um setor que é bastante engessado, que é o setor público, que a gestão pública ela é mais engessada que a privada. Estão ocorrendo mudanças que você fala assim, não, isso eu não imaginei que jamais fosse acontecer. Por uma questão política, gente, olha cultural. A realidade dos bancos hoje. Exatamente. A realidade dos bancos, né? Eu comecei a minha vida como bancária, era muito chique você ser bancária, né? Né? Isso era meu pai queria que eu fosse ali trabalhar, se fosse bancária, seguir a carreira no Banco do Brasil, concursada de bancário. Olha como é que está se dando banco. Hoje o banco fica aqui, ó, na palma da mão. Não precisa de mais pessoas. A tecnologia completa. A questão é, o que não fica na palma da mão hoje, né? Então, gente, olha só, olha a velocidade disso daqui. Né? Nós começamos no mercado de trabalho, nós, assim, acho que a Patrícia, que a Bárbara é um pouco mais nova. Não existia isso aqui. Não existia. Não existia isso aqui. Você não tinha. Você tinha que parar, você tinha que ir na ficha do orelhão. Eu sou da época da ficha do orelhão. Ok, mas eu vou no mercado de trabalho. Gente, você tá falando isso, eu lembro, né? Quando eu trabalhava na televisão e fazendo visita a clientes, né? Na área comercial, eu chegava nas agências de publicidade e ligava para a TV para saber se tinha recado para mim. E era normal isso, né? E aí eu usava o telefone, às vezes, da agência que eu estava atendendo para ligar para outro cliente, porque não tinha. Não tinha. Gente, quantas vezes eu trabalhava na área comercial e passava pedido. Parava em casas de correio para passar pedido por fax. Aí você ligava do orelhão para saber se o pedido chegou.
Era essa a realidade. Quando eu trabalhei em banco, eu era a pessoa que as pessoas me ligavam para eu falar quanto que ela tinha na conta. E se era para aplicar ou para resgatar da conta corrente. Eu fazia isso manual. Olha pra você ver. Sabe que eu pegar uma lista desse tamanho e olhar lá? Patrícia, você tem tanto de dinheiro, tira isso e passa para tal aplicação ou resgata. Era assim que funcionava. E olha como é que é tudo isso hoje. E a gente está falando de não muitos anos. Né? Quantas mudanças nós, nessa nossa geração, a gente não está vivendo? E quantas mudanças gerações futuras não vão viver com toda essa velocidade exponencial que a gente vive? Né? O exemplo disso é esse tema do metaverso, né? Que tem um tema que está apontando e que tem estudos que dizem que até 2030 todos os profissionais e empresas vão ter que ter um espaço no metaverso, que é onde a gente vai viver e a gente vai trabalhar no futuro. Eu já fiz reuniões do metaverso, já fiz alguns treinamentos do metaverso, estou aprofundando, porque é o mundo que a gente vai viver. Então, Rê, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente, que nunca ouviu falar do metaverso. Explica de forma resumida, assim, só para a pessoa entender. Então, o metaverso, como eu disse, né, repetindo aqui, é um ambiente virtual onde a gente vai viver e trabalhar no futuro. Hoje já tem muitas empresas. Então, o metaverso é um ambiente virtual, onde existem vários mundos. Isso, para os nossos filhos, já é muito presente, porque você tem muitos jogos que já funcionam dentro do metaverso, que já funcionam com blockchain, né? Onde você constrói vida, você constrói história. O Sims, lembra do Sims? Sim. Que era, Minha né, filha joga antigo, até hoje. né? Isso era da nossa época. Ali você podia construir a sua que cidade. é isso? É um jogo que era comum na nossa época. Sim, não, mas ele tá super atual, Renata. Principalmente com essa questão do metaverso. The Sims é você constrói um ambiente, Uma um cidade. ecossistema virtual, né? Então você constrói a sua casa, você sua compõe sua profissão. família, seu trabalho, suas relações, que é bem isso que a Renata tá falando. Então, hoje todos os adolescentes, né, eles já têm alguma coisa, eles já vivem ali, né, nos jogos virtuais. Então, tem jogos super famosos e o mercado corporativo está indo para isso. Então, estudiosos dizem que tudo isso que a gente tem feito online, das plataformas de online, é um treinamento. A internet é um treinamento para esse metaverso. E daqui a pouco a gente vai fazer o nosso podcast, ao invés de a gente encontrar, a gente vai encontrar lá dentro do metaverso. Vamos gravar lá, vamos socializar lá, vamos nos comunicar lá dentro, vamos tomar um café lá dentro. Então, as pessoas a gente vai tentar, porque eu não vou ser contraditória no que eu falei aqui anteriormente, né? Que a gente tem que tentar. Mas eu gosto de vir aqui. Eu gosto de estar aqui. Eu não quero fazer no metaverso, não. É verdade. Mas eu assim, gosto de vir aqui. Hoje já tem muitos movimentos, né, desse. Então, são coisas, é claro, que estão no futuro próximo, mas que lá na frente a gente vai lembrar desse papo. Com né? certeza. E eu trouxe esse tema, a gente pode ter outro papo para aprofundar, mas para a gente entender a velocidade das mudanças, né? E o que o mundo está trazendo e que a gente tem que estar aberto para isso. Porque senão, lá na frente, a gente pode ser uma Blockbuster, a gente pode ser uma Kodak, Exatamente. né? A gente pode ser uma empresa que não ou um profissional ou um empreendedor que não teve essa percepção e não se adaptou a essas mudanças e a gente pode, infelizmente, deixar de existir. Então, para que a gente possa finalizar esse papo, qual é a dica que vocês deixam? Deixa eu começar? Pode. Né? Porque eu tenho relacionamentos muito próximos, né, com pessoas que elas claramente têm essa dificuldade com a mudança, né? Então, a minha dica fica muito para essas pessoas que acham as coisas difíceis, né? Então, a primeira questão avalie qual é a sua necessidade de perfeccionismo e de controle. Porque se eu quero que tudo comece muito pronto, muito perfeito e que eu tenho controle de tudo que vai acontecer, a minha resistência à mudança vai ser maior. Então, se entregue ao processo, confie no fluxo, entenda que você está vivendo dentro de um sistema, né? E que aquilo que você faz vai desencadear outras ações. Então, a minha dica para você, que muitas vezes tem dificuldade de mudar, experimente. E mudança não precisa ser como pular numa piscina de ponta. A gente pode começar de outra forma, molhando o pé, sentindo a temperatura, se ambientando, vendo que não é tão ruim assim. Então, esteja aberto. E para finalizar essa minha fala ninguém aguenta mudar o tempo todo. Então, não se obrigue a fazer uma revolução. Muda, estabiliza.
muda mais um pouco, estabiliza. E assim, como a gente diz, a gente vai evoluindo e vamos rompendo. Patrícia tá plena hoje, né? Tá, Muda, tá. estabiliza. Né? Respira. Solta. Essa fala é toda pra mim. Ai, É tudo pra mim. Lembra que eu falei que a gente comunica, não é pro outro, é pra gente? eu vou pegar aqui, beleza, respira, nananã, estabiliza e tal. Mas eu vou deixar a pergunta que a Paty fez, que eu acho que é muito importante. Para você que tem aquela tendência a resistir sem antes tentar, faça um exercício com você mesmo. Por que não? O que te impede de? Faça algumas perguntas para você pensar por que você tá tão resistente àquela mudança. Ai, muito bom. Então, o que eu deixo aqui, né, como uma dica, uma reflexão é: olhe para dentro de você, né, e perceba o seguinte: o que você precisa fazer? Assuma essa responsabilidade. E como a Patrícia falou, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Permita-se errar, permita aprender, permita-se estar nesse processo evolutivo. E não acho que é só você que não sabe, que é só você que tem que fazer isso, porque a gente está realmente num sistema, a gente está num ecossistema. Vamos parar de olhar só para o nosso ego e olhar para o ecossistema como um todo. E entender qual que é o meu papel, o que eu quero construir. E não esquecendo os nossos valores, né? O que é importante para mim? Não é porque todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer. A gente tem que, sim, estar aberto ao aprendizado, aprender coisas novas, mas respeitando o nosso tempo, os nossos valores, aquilo que é importante para nossa vida. Exatamente. Ai, delícia! Olha, um beijo, até o nosso próximo Faça Acontecer. Até, pessoal! Até.